Olá, eu sou o pastor Wellington Rocha e esse é o programa Caminho da Vida, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás, situado na Rua Costa Gomes, número 1480. No início do programa eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço todo especial para o pastor Mozair, lá em Goiânia, que acompanha o nosso programa, a sua esposa irmã Jane e também o Weber e a Juliane, que estão sempre acompanhando o nosso programa. Também a nossa irmã Midian Bezerra e o irmão de Djalma Maurício, eles são da Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Rio Verde, que tem como pastor, nosso amigo pastor Eusídio Sartório, grande homem de Deus, que tem feito um grande trabalho na evangelização dessa cidade e também desse nosso imenso país. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí da Igreja Presbiteriana Renovada, pastor Eusídio Sartório e todos os irmãos que acompanham o nosso programa. Vamos agora ao nosso quadro Sala de Visitas. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Caminho da Vida, em especial na nossa sala de visitas. E hoje vamos falar de um assunto de muita importância para a nossa sociedade, que é sobre adoção. E para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a doutora Karina D'Abruzzo, que vai estar falando os procedimentos legais para adotar uma criança. Doutora Karina, é um imenso prazer poder receber você em nossa sala de visitas. Eu que agradeço o convite, o prazer é meu. E fala um pouquinho para nós quais são os procedimentos legais para a adoção. Bom, primeiramente a gente tem que fazer a distinção da pessoa que será adotada. Especificamente em relação à criança e adolescente, ou seja, até os 18 anos de idade, o Estatuto prevê determinados requisitos que precisam ser preenchidos para que a pessoa que pretende adotar, seja ela sozinha ou um casal, ou que conviva, que tenha união estável, precisa preencher. Então é importante que a pessoa que tem essa pretensão faça uma inscrição no cadastro de pretensos adotantes através de um procedimento judicial em que se faz o requerimento ao juiz da infância e juventude, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais. Dentre eles, ter uma diferença mínima de 16 anos da pessoa que se pretende adotar, obviamente ser maior de 18 anos, comprovando, dentre outras coisas, o domicílio, as condições psicológicas para tal ato, assim como a sua renda, além da questão de apresentação dos documentos pessoais. Isso é sinal que qualquer pessoa pode adotar. Exatamente. A nossa lei, ela não estabelece um critério específico quanto, por exemplo, apenas os casais que poderiam adotar. Na verdade, não só os casais, como a pessoa individualmente pode pretender adotar uma criança ou um adolescente e assim ser consentido. A única restrição legal é que não podem adotar os ascendentes, ou seja, os avós, os bisavós não podem eventualmente adotar o seu neto, o seu bisneto, assim como os irmãos da criança ou adolescente por vedação legal. Os demais podem propor e entrar com a ação de adoção. Certo, e logo após a pessoa ter feito esse procedimento da adoção, a família arrepende de ter doado essa criança. Sendo legalizada, ela corre o risco de perdê-la? Não, na verdade é importante a gente ressaltar, são dois os procedimentos. Primeiro é você se inscrever na lista de adoção, que na verdade é um procedimento genérico, você não se inscreve para adotar determinada criança ou adolescente. É claro que nessa oportunidade, muitas das vezes, as pessoas que pretendem adotar, elas indicam as características de idade, de sexo que pretendem futuramente ter para o seu filho que desejam a adoção. O segundo momento é a adoção concreta, específica daquela criança ou adolescente. E tão logo o processo se encerre, ou seja, tenha tido a decisão final e transite em julgado, ou seja, não caiba mais nenhum recurso, a adoção ela é irrevogável. Ou seja, ainda que haja o arrependimento de ambas as partes, não só daqueles que eventualmente entregaram a criança à adoção, como também daqueles pais que o adotaram, não pode voltar atrás depois que encerrar o procedimento, em virtude desse caráter de irrevogabilidade da adoção. Já aconteceu algum caso de algum pai, de alguma das partes terem arrependido? Infelizmente, nós temos relato não só em Rio Verde, como em outros locais do país, mas aqui em Rio Verde nós já tivemos, mas foi durante o processo. Durante o processo de adoção, muitas das vezes a gente sabe que um dos principais motivos do casal
via de regra, querer adotar uma criança ou adolescente, normalmente é por dificuldade em gerar um filho. E muitas das vezes, durante o processo de adoção, acaba naturalmente, biologicamente, conseguindo essa finalidade. E aí, por conta disso, infelizmente, já tivemos alguns episódios de devolver a criança como se o objeto fosse. Por isso que a adoção é importante que a gente deixe bem claro. A nossa lei é categórica ao dizer que ela é a última opção de colocação de uma criança ou adolescente em uma família substituta. Na verdade, a lei, por ser direito da criança ou adolescente, determina que a gente esgote todas as possibilidades de manter aquela criança naquela família núcleo biológica ou muitas vezes na família extensa, ou seja, em outros parentes, mas que pertençam àquela família daquela criança ou adolescente, para, por última opção, se valer da adoção. Infelizmente, isso já aconteceu, por isso até que recentemente, em 2009, a legislação, o Estatuto foi alterado, exigindo, dentre os requisitos, como nós dissemos no início, também a obrigação das pessoas que pretendem adotar passar por um curso de preparação e até para explicar, muitas das vezes, as consequências daquele ato que assim se pretende, justamente para tentar se preparar mais e até fazer com que a família, de fato, decida se realmente é aquilo que ela deseja. Doutora, quando uma das partes se arrepende e desiste, existe alguma punição para ela? Infelizmente, nesses casos em que se desistir no meio do processo, é possível você excluir essas pessoas que até então estavam inscritas no cadastro de adoção para que não possam mais adotar nenhuma criança ou adolescente por ter demonstrado com essa atitude que não ainda está preparado para tal. E eventualmente até ações de indenização para essa criança em virtude de ter sido exposta a algum tipo de constrangimento ou de negligência. Eu estive aqui com a doutora Karina, ela que é a promotora de justiça da comarca de Rio Verde, Goiás. Suas considerações finais, doutora? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando para a comunidade e espero que tenha contribuído no esclarecimento desse assunto, que, como foi dito, de fato é muito importante que as pessoas tenham conhecimento que, infelizmente, esse procedimento já foi mais burocrático e mais moroso. Hoje tem se tentado prevalecer a eficácia, até porque nós sabemos que se, por um lado, há as pessoas que desejam adotar, muitas das vezes há as crianças que necessitam de um lar. O mais importante que a gente precisa frisar é que mais do que o interesse, muitas vezes legítimo e justo, das pessoas que pretendem adotar, é da criança ou adolescente que será adotado. E aí sensibilizar as pessoas, porque nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, a tendência, ou melhor dizendo, a preferência para a pessoa a ser adotada é criança, via de regra, até 2 anos, de preferência que não tenha irmãos, que não tenha algum problema físico ou mental, e que isso é triste e lamentável, que as pessoas possam se sensibilizar e saber que tanto aquela criança que assim desejam, como outras, necessitam de um acolhimento, necessitam ser amadas no seio familiar e que assim o façam, respeitando sempre os direitos da criança e do adolescente. Muito obrigada. Certo. E a você, querido telespectador, fica o conselho da doutora Karina, que Deus abençoe sua vida. Uma excelente semana. Ajude a manter este programa no ar, enviando sua oferta para Banco Bradesco, agência 3290, conta corrente 39888, dígito 8. E esse avivamento que nós estamos anunciando, que está chegando em nossa nação, está chegando no estado de Goiás, está chegando na cidade de Rio Verde, este avivamento vai varrer este ambiente. Ou Caixa Econômica Federal, agência 0566, conta poupança 118016, dígito 9, operação 013. A minha vida teve uma mudança de 100%, né? E hoje eu sou muito feliz, porque a minha vida foi totalmente mudada. Seja um mantenedor deste programa, Caminho da Vida, levando uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Olá! É um prazer estar de volta aqui no programa Caminho da Vida. E hoje iremos falar sobre o incentivo à leitura. E para incentivar o hábito de ler,
devemos começar, lógico, pela infância. Partindo então deste princípio, foi que iniciou um projeto muito bom aqui na cidade de Rio Verde, Goiás, o jornal O Caracol. E para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios Fernando Machado, ele que é o criador do jornal O Caracol. Fernando, é um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Como que surgiu a ideia de criar o jornal O Caracol? Explica pra gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, como que funciona o Caracol. Eu sempre acreditei que as crianças são seres especiais. Todo mundo sabe que elas têm uma capacidade de aprendizado muito maior do que dos adultos, são pessoas mais iluminadas. Então a gente resolveu fazer um projeto de incentivo à leitura, que contemplasse todo esse universo infantil. Então é um projeto desenvolvido com o apoio do Tiago Pereira, que é um diagramador muito talentoso. Então ele tem muita ilustração, tem uma linguagem simplificada. E a ideia surgiu do contato com crianças, mesmo que a gente percebendo à vontade esse universo do Facebook, da internet, alguma coisa para incentivar a leitura das crianças mesmo. Fernando, e geralmente quais são as notícias que são publicadas nos editoriais? Nós temos editorias fixas, por exemplo, meio ambiente. Na primeira edição nós mostramos assim, por que tem tantas araras, tucanos no centro da cidade, e sempre ouvindo especialistas explicando por que tudo isso acontece. Então em todas as edições vamos ter meio ambiente, mas temos cultura, memória, a gente mostra por que a rua tem aquele nome, quem foi aquele personagem. Então tem várias editorias, tem para um público de 6 a 12 anos, então tem matérias mais simples, desenhos, brincadeiras, e outras mais elaboradas um pouco para a criança que já tem capacidade de leitura, de interpretação de texto. Explica para a gente, para as pessoas que estão nos acompanhando, como que as crianças podem fazer para participar do espaço O Nosso Clubinho, que tem na coluna social do jornal. O Clubinho é a coluna social das crianças, né? Então a gente tenta privilegiar as fotos em que ela está em alguma atividade esportiva ou intelectual, ou em algum passeio